Boa tarde com Jesus, né? Amém? Aqui nós temos um testemunho de gratidão pela escola dominical de hoje. Olha, eu diria até como um desafio. Até parece que um pouco de desamor, até um desamor-amor, né? As escolas dominicais, na verdade, principalmente, olha, eu estava fora pela lógica, pela razão, pelo direito, até pelo bom senso, eu não deveria estar aqui hoje. Tem quase 4 anos que eu não saio para descansar e fui na iminência de não estar nesse domingo aqui. Mas eu sabia que eu não podia ficar fora, vim com a intenção de voltar novamente e voltei ontem, certo, absolutamente convicto de que o meu povo vai ouvir somente aquilo que precisa de ouvir. Não é certo? Então aqui, ó, que coisinha mais bonita, mais animadora. Pastor Joaquim, por grandes motivos, faz muito tempo que eu não ia à escola dominical. Pastor, foi um grande presente que eu ganhei, porque hoje está fazendo 19 anos de casamento e a pregação foi sobre casamento. Fiquei muito feliz e por isso eu agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter guiado o Senhor, que é uma bênção para nós. Deus lhe abençoe, irmão ou irmã, não é? Vamos ficar de pé, irmãos. Um pouquinho de descanso os que estão assentados, não é? Eu disse hoje, a igreja repetiu em coro, unanimemente, coletivamente, que talvez nós nem teríamos a ceia hoje, não é? Mas tudo estaria pronto como está pronto. Agora, isso só virá a acontecer aqui no púlpito. Não é uma programação de suspender a ceia. O talvez ainda continua, né? Ainda continua, se Deus nos tomar no assunto aqui. E ele melhor do que nós entende a disposição, a submissão de cada irmão, de cada irmã, o desejo de participar da comunhão. Ele conhece, não é? Então vamos ler aí em São Mateus 5, verso 44 ao 48. São Mateus 5, né? Que foi anunciado. Verso 44 ao verso 48. E eu vou continuar com o assunto do casamento. Agora, preste bem atenção, esse assunto talvez vá até dezembro. Então, se você perde uma reunião dessa, talvez Deus possa dizer para você amanhã, quando você estiver buscando quaisquer recursos sobre o assunto, Ele pode dizer: o que você tem que buscar recursos se você não interessa a uma escola dominical dessa, você não interessa para esses estudos, essas coisas, não é que eu dou. Eu falo isso com respeito para com aqueles que definitivamente não podem, não é? E Ele sabe o porquê. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais?
Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mais uma vez te rogamos, ó Pai, que Tu venhas nos ajudar a aproveitarmos a cada minuto, cada palavra que nós falamos, que nós ouvimos, num culto, numa reunião como esta. O Senhor sustenta a cada irmão, a cada irmã, na fé dos santos, na fé de Jesus Cristo, na fé de Abraão, que é a mesma fé de São Paulo, de todos os apóstolos. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. O irmão Joaquim Rodrigues goza de uma merecida férias esses dias e por isso também não está presente na ceia hoje. Vamos lembrar, escuta uma coisa, irmão Marconi, você estaria disposto a lembrar alguma coisa de manhã? Não? Irmão Rinaldo está disposto a lembrar alguma coisa de manhã? Se não está, não precisa. Está, irmão Rinaldo? Está? Faça favor. Faça favor pelos irmãos que não vieram na escola dominical. Agora, se você, algum irmão, alguma irmã, está pensando que as reuniões estão comuns, está enganado. Nós, sem dúvida alguma, estamos com reuniões que estão nos preparando para a jornada final. Nós entramos numa reta final. Então, eu não quero exigir sacrifício de ninguém, além daquilo que você já sacrifica para vir a um culto. Mas o seguinte, se você pode canalizar suas forças, faça isso. Nós temos de reservar esses assuntos, esse assunto principalmente, que inclui sacerdócio e casamento, o casamento e o rapto, a condição da igreja para o rapto, para o arrebatamento. Nós vamos condicionar isso para ajudar as irmãs menos favorecidas, dispõem de menos condição para vir à igreja. Então nós vamos ter que tomar as duas reuniões do domingo, não é? De manhã e à tarde. Isto é, enquanto o Senhor permitir, não é? Está bem? A gente está numa hora de... Às vezes eu arrumo uma viagem, eu digo, Senhor, está tudo combinado, nós vamos. Mas na última hora, na hora de sair, pode dizer, nada feito. Nós não vamos mais. E aqueles que sempre viajaram comigo sabem disso, entendem isso, não é? Irmão Rinaldo, faça favor. Bem, nós começamos a aprender que a condição para o rapto envolve o relacionamento humano. E isso com a vida, né? Vida familiar, um para com o outro. E em sequência veio nos mostrando que a coisa mais importante do homem, depois da salvação, é o casamento. E foi visto aqui também sobre a vida vivida nesse casamento e a vida suportada. A vida vivida, aquela que há um acordo mútuo entre ambos, há um consenso ali, não é? Um respeito, um diálogo por alto assim. E a vida suportada, aquela que não há correspondência de nenhum dos lados, né? Estou assim um pouco embaraçado, porque está um pouco assim meio... Então, foi dito que muitos casamentos vão até o fim, mas são casamentos suportados, eles não foi um casamento normal.
vão até a sepultura, mas é aquela guerra, né? Aquela coisa insuportável. E tivemos também a respeito do casamento normal e o casamento neurótico, que seria este casamento que todos nós almejamos, né? Que uma correspondência é o normal. E o casamento neurótico, aquele que não há correspondência, há sempre um atrito, há sempre uma discordância. Então, creio que foi. Muito bem. Muito obrigado, irmão Rinaldo. E o casamento neurótico, inclusive, ele promove uma hereditariedade. Fica hereditário, não é? Aquela família neurótica. Porque a criança já recebe aquilo no ventre da mãe, no berço. Então, fica aquela... Você entende como? Mas ele pode ir até o fim, inclusive suportado, não é? Porque é difícil um sensato viver com um neurótico, né? O sensato sofreria muito mais. Para não dizer, é difícil um sensato viver com um insensato. Quer dizer, o sensato viver com um louco, não é? Então, se torna muito difícil para o sensato. Mas dois insensatos, então, podem ir longe, não? Entende? É meio difícil. E eu agradeço também um lembrete, um bilhete sobre Freud não é? É o pai da psicanálise, não propriamente psicólogo, não é? Muito obrigado. Agora, associando o útil com o agradável, nós vamos ter aqui um assunto que está muito relacionado com a igreja, porque Paulo disse aqui em Efésios capítulo 5, verso 32, depois de dizer, aconselhar as mulheres e aos maridos, dando o tipo de assim como Cristo, né? Como Cristo entregou-se a si mesmo. Então, no verso 32 e 33, ele diz: grande esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Quando ele falou do casamento do homem com da mulher, então ele estava fazendo um paralelo também de Cristo e da igreja. Grande esse mistério, então isso correu sempre em paralelo. O casamento do homem com a mulher, o casamento de Cristo e da igreja. E como seria o casamento de Cristo com a igreja? Então, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então vai caminhar sempre com esse paralelo. Casamento do homem com a mulher, né? A mulher com o homem, e Cristo com a igreja. Sempre esse paralelo. Agora, nós vamos ver aqui o que se entende como casal conjugal. Sob o ponto de vista psicológico, o casal conjugal estabelece uma estrutura que contém vínculos. Vínculos. Se não há vínculo entre um e outro, não existe nada entre si. Vínculo conjugal é mais que um simples elemento conector, que é tipo de um conector. Como que nós nos casamos, nós fomos no cartório e fomos na igreja, então temos uma conexão. É como enfiar um pino numa tomada, não é isso? Ele se passa e se estrutura dentro do espírito de cada um dos cônjuges. Agora, isso está ligado com aquele fato, o fator tempo, que vem de fato estabelecer o casamento. O fator tempo, que vai determinar se o casamento é normal ou é neurótico. E interessante, você vai ver que tem muita gente que está casada com Jesus, mas é gemendo todo o tempo, clamando, lamuriando. É um crente
queixoso, queixosa, e esquece do que Jesus dá. Todos os dias. E se torna, parece uma comunhão um tanto neurótica. A comunhão tem que ser normal. Uma expressão de vida. Jesus corresponde. Desde que a coisa é mútua, ele corresponde. Como Paulo disse aqui. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E vimos aqui que o amor trabalha. O amor é a maior força que existe. Nós não vamos tecer sobre amor. Mas sem amor não há fé, sem amor não se consegue nada. Não se consegue sucesso em ponto algum. Pois, olha, se você quer ser bem-sucedido, ame até os seus próprios inimigos. Agora, amar a pessoa como esposa é uma coisa. Amar um homem como esposo, como marido, também é uma coisa, não é? Agora, amar as pessoas, isso é indiferente. O irmão Branham disse: eu amo todas as irmãs aqui, só uma eu posso levar para casa. Não é verdade? Então é essa. Ele se passa e se estrutura dentro do espírito, o casal conjugal, de cada um dos cônjuges, para que se estabeleça um casal conjugal no plano psicológico. Você diz: olha, já vem com psicologia. Ninguém vive sem isso. Isso faz parte da vida humana. Está dentro da cacholinha, não adianta. É necessário que exista entre os dois, agora, entre aspas, eu. Esse problema do eu, aí agora é que entra a questão. A questão está exatamente no eu. Porque o eu, você vai lembrar, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. Foi o que o irmão Branham expressou. E eu disse uma coisa que naturalmente ficou notada: eu não tenho medo de nada mais, só tenho medo de mim mesmo. Medo de mim eu tenho, porque envolve o eu. Eu. Agora, entre os dois, um psicológico, é necessário que exista, desculpe, um acordo implícito, é necessário que exista um acordo implícito, quer dizer, dentro, que lhes permita organizar um espaço temporal compartilhado, um espaço. Nós estamos numa dimensão que está sujeita a tempo. Então há muitos processos. Aliás, o processo tem que ser tramitado, ele tem que percorrer o seu curso devido. E, às vezes, por precipitação, você não respeita, não acata o tempo daquilo e deixa de compartilhar dentro daquele tempo exigido. Lá na frente, muitos dizem: eu fui estúpida, com selvagem eu fui uma selvagem, eu fui um selvagem, fui um estúpido, uma estúpida, porque eu não soube compartilhar com ela durante aquele período, eu não soube compartilhar com ele naquele período, porque tem hora que a mulher não está casada, ela está sozinha dentro de casa. Há momentos que o homem não tem companheira, não tem esposa, não tem adjuntora, ele fica sozinho. Ela não compartilha, ele não compartilha. Isto é, veja, vida comum cotidiana, um projeto futuro que todo casal deve ter, uma tendência monogâmica e relações sexuais consentidas, conforme 1 Coríntios 7. Nós entramos um pouquinho nisso hoje de manhã. Cria-se assim o casal conjugal compartilhado, que é o ideal.
que é o normal. O casal conjugal compartilhado é o resultado da transformação do que chamamos em psicologia profunda de objeto casal, de cada um em objeto casal compartilhado, uma criação inédita e única. Cada casal é único em sua dinâmica própria. Mas o que acontece? A televisão padronizou o espírito dos casais. A televisão, a informação transmite. Então, a família não tem o estilo próprio de vida mais. Não tem princípio próprio. As famílias sustentavam princípios. Chamava-se princípios dos tamboretes. Isso quer dizer, princípio dos tamboretes é que os velhos se assentavam nas portas das casas ao cair do sol e lembravam de suas experiências passadas, enquanto as crianças brincavam à porta e pediam licença ofegante. Chegavam ofegantes, mas pediam licença a eles para passarem no meio deles e entrarem em casa para tomar um copo d'água. Está certo? Então isso não se trata de intelecto, de sabedoria humana. Isso está escrito na dimensão humana. E as famílias, então, tinham princípios. Hoje tem que ser padronizado. Por quê? Morar num conjunto de edifícios. Você pode ter seu estilo próprio de criação. Quando seus filhos têm que brincar, descerem no mesmo elevador, brincarem no mesmo parque. Nós tínhamos cada um seu quintal, cada um fazia o seu carrinho de roda de lobeira, bois de sabuco, boizinho de giló, e essa coisa toda, e a criança tinha criatividade, e tinha deveres domésticos que contribuíam, ainda que de uma maneira pequena, mas relativamente grande, com a coesão do casamento, da família. Porque ela já ia lavar as vasilhas, ele já começava a tirar água e varrer a casa. E assim por diante. Fazendo essas coisas, moer o café. E assim por diante. Então fazia-se, compartilhava. Os filhos compartilhavam desde novinhos nisso. Hoje não pode, é humanamente quase que impossível. O casal conjugal é fruto inicial da fascinação que deve existir, que é uma ilusão amorosa. É claro que tem que existir. O romance, a poesia da vida, a música. Isso não é criado por acaso. Não foi o diabo quem criou o romance. Não foi o diabo que criou mesmo a ilusão amorosa. O afã. Agora, o diabo simplesmente perverteu essas coisas. Espera um pouco que você vai entender como isso tem muita relação entre a igreja e Cristo. Veja, como Paulo diz. Então, uma ilusão amorosa que se desenvolve durante o namoro e noivado e que irá se transformando ao longo do convívio íntimo em fascinação do vínculo por ele mesmo, criando o compartilhado. Por isso, então, o cientista chega e diz: tanto o moço como a moça deveriam casar-se virgens. Quer dizer, isso é um estopouro, né? É um estrondo, é um selo que se abre. Há uma hipótese que formula o seguinte: todo ser humano constrói uma representação interna deste vínculo amoroso, segundo 3 registros. Nós vamos ver se conseguimos, pelo menos, esses 3 registros,
Então finalizamos aqui como um estudo ligeiro dentro desse tópico aqui. Veja, olha, você constrói uma representação interna, que isso existe em cada um, deste vínculo amoroso, segundo 3 registros. Primeiro registro, o vínculo se organiza em nível sensorial, através do contato direto e imediato, corpo a corpo, e não pode ser traduzível claramente em palavras. Ele serve de suporte e se transforma em acompanhamento interno permanente. Mesmo na ausência do outro, ele está presente. É um corpo a corpo que, mesmo estando ausente, ele é corpo a corpo. Agora, veja que ligação tem isso entre Cristo e a igreja. Porque Paulo disse que ele está ausente do corpo. Está? Paulo não disse assim? Mas, no entanto, ele está, a igreja é corpo dele. Quando a Bíblia diz, corpo me preparaste, ora, o que Deus estava fazendo? Preparando um corpo para si. Um corpo para si. E Jesus, então, tem esse corpo a corpo com a igreja. Ele está em outra dimensão? Sim. Corpo. Cristo mesmo, quando o irmão Branham foi lá além da cortina do templo, ele pediu que queria ver a Cristo mesmo. Então a voz disse, não, você não pode vê-lo agora, porque ele está mais acima, na 7ª dimensão. Mas eu pergunto, ele está aqui com você ou não está? Então eu disse, veja, então é um acompanhamento interno. É um acompanhamento interno do homem. Então Pedro vem e diz, o homem coberto no coração. O homem coberto no coração. É acompanhamento interno. Isso aí não precisa o legalismo. Ah, bom, eu sou honesto, então me exponho. A igreja não faz isso. A igreja não se expõe porque ela é honesta, porque Cristo está nela. Mesmo estando ausente, ele está presente. É uma linguagem de Paulo. Ele está presente com ela. Agora, a senhora que é casada, a senhora que tem o seu marido dentro de si, a senhora sabe o que está falando. O seu corpo a corpo não é só na cama. Me perdoe a expressão. Mas você entendeu perfeitamente. O marido, ele é velado pela mulher, onde ele vai, daí 10.000 quilômetros, do outro lado da terra, porque ela está nele. Então é um acompanhamento interno permanente. Olha, eu pelejo para te tirar de dentro de mim, não dou conta. Quantos já disseram, eu pelejo para ficar no mundo e não dou conta. Eu tenho que voltar para a comunhão, eu não aguento mais. Agora, mesmo Deus, o pai do filho pródigo, deixou. Se você ama alguém, dê liberdade para aquele alguém. Jesus deixa. Agora, a mulher sábia, a que edifica a casa, ela não vai se expor, porque, bom, eu sou honesta. Ela sabe perfeitamente que tem coisas que fogem do seu alcance, das suas forças. Porque a mulher se defende por força moral e não por força física. Ela se defende por força moral, espiritual, por força atmosférica. Mas por força física, não. Como é que ela pode se expor, então? Ela deve ir somente onde lhe é compatível, lhe é posto de dever. Então ela tem limites. É isso que a igreja faz. Porque a igreja não tem força física. A igreja, como a mulher, tem força atmosférica, tem força espiritual.
Nós vimos domingo passado aqui que ela tem poder até para dar vida eterna, para ligar nos céus. Dar vida eterna para o crente. De forma que, se você concorda unanimemente que esses irmãos estão perdoados naquela hora que você ora, você está concordando que eles estão perdoados de fato. Então você não tem que lançar o rosto nunca mais nenhum pecado dele. Agora veja só, eu não tenho como fazer isso depressa, não tem jeito. Eu dá vontade de correr, mas não tem jeito. É porque a coisa esbarra e é tão operante, tão bom, tão gostoso e tão preciso que, veja, então é um acompanhamento interno permanente. Por favor, me grifem isso, anotem isso. Os meus secretários, se me permitam dizer assim, anotem isso. Transforma em acompanhamento interno permanente. Eu estou falando de um dos registros do casamento normal. Eu creio que o casamento da igreja com Cristo é um casamento normal, compartilhado, como ele se deu lá na cruz, ela se deu lá na arena, por ele também. Ela foi queimada viva. E ela está se entregando todos os dias como ovelha que vai para o matador, disse Paulo. Ela está se entregando por Cristo. Na pior das eras. Pior de todas as eras. Essa aqui. Então a moça vem e diz: olha, pastor, eu preciso aí de uma carta para mim não vestir short, não vestir saia curta lá no colégio. Eu não posso fazer isso. A Constituição está aí mandando os colégios respeitarem a fé. A Constituição brasileira manda. Agora, como é que um colégio pode fazer um regimento interno que está contra a Constituição? Se a Constituição manda respeitar a fé. Esse acompanhamento é interno seu. Essa conduta é interna, ela é subjetiva. Então, parou aquele negócio, olha, saia rachada, saia curta, saia isso, e colar e coisa e tal. Não tem que falar nada, porque essa vida com Cristo, ela é interna, ela é contínua. Você tem simplesmente de ser comprometida com Cristo, como esposa, só isso, mais nada. Então transforme em acompanhamento interno permanente, mesmo na ausência do outro. Não é só na presença. Aquele que é fiel só na presença, esse é o hipócrita. Esse comportamento caracteriza o hipócrita. Existe lugar para o apóstata, mas não existe lugar para o hipócrita. Lá em cima, não tem jeito. O apóstata, ele sai do lugar, ele volta para o lugar. Grandes homens se apostataram, grandes mulheres, como Abraão, Noemi, mas você vê que tem o curso do retorno. O hipócrita não tem como fazer. Pois bem, este gênero de contato sensorial que existe entre casal conjugal estabelece imagens, emoções, sentimentos compartilhados. Imagens, emoções, sentimentos compartilhados. Então você chega a ver um passarinho e vê um irmão naquele passarinho. Ou você vê as ondas de um rio e lembra de sua amada, você vê ela ali. E você vê seu marido no cabide da sala, porque dizia assim:
como faz falta uma casa que não tem um cabide, onde o homem deixa o seu chapéu. Todos acham que ela é casa sem dono, por isso querem sempre censurá-la. Por quê? Não tem um chapéu no cabide? Ali está formada a sua imagem, e cada casal traz a imagem um do outro, e eles pegam gestos e maneiras iguais. Ananias e Safira ficaram tão casados na mentira que morreram os dois juntos, na mesma mentira. E eles trazem a imagem do invisível desse Paulo. Ora, vejamos, esses sentimentos se tornam tão compartilhados que concordam entre si mesmo diante das mais contraditórias circunstâncias da vida. É que eu disse para uma senhora: olha, a senhora não está sendo sábia. Esse homem está lutando, está querendo acertar, e a senhora vai, deixa esse homem endurecer o coração, e depois a senhora vai ver o que vai acontecer. Compartilhe com seus sentimentos, que tragamos esse sentimento de Cristo em nós. Então veja, isso aí o que resulta? Organiza uma parte comum da psique de cada um. Ninguém vai pensar porque você traumatiza uma pessoa. Essa lei existe. Você tranquiliza uma pessoa. Marido tranquilizante. Varão, o meu sargento de tiro de guerra falava assim: você nunca deu seu braço esquerdo para a sua mulher, a menos que você seja canhoto, hein? Mas se você é destro, dê seu braço esquerdo, o braço esquerdo. Você nunca deu seu braço direito para ela. Por quê? Sabe? Porque até então, isso tem mais de 15 anos, os casais andavam nas ruas de braços dados. Por favor, é possível? Então, espera. Me dá aqui, por favor. Então, o que seria? Eu sou destro. Destro é aquele que não é canhoto. Então, o irmão Zeberto é minha esposa. Eu vou sair com ela, dou-lhe o braço esquerdo. Não, o sargento que eu tive foi foi um pai. Ele ensinou tanta coisa moral e cívica, que Deus o tenha, se já partiu, né? Que Deus o tenha. Mas ele fazia isso. Ora, por quê? Marido e mulher saíam de braços dados. Hoje ela sai num carro e ele sai no outro. Ela sai cedo, chega meia-noite, 10 horas da noite, ele não sabe para onde foi, ela foi... Bom, não dê o braço direito, a menos que você seja canhoto. Sabe por quê? Porque ele dizia: você tem que ter o braço de ação para protegê-la. Ele é varão. E ele foi construído de forma tal que ele vai protegê-la. E ele a protege pessoalmente, de perto, corpo a corpo, mesmo estando ausente. É o que Cristo faz com a igreja. Você sabe que nessa hora, vocês todos não estão no adultério, é porque Jesus te protege. Porque o mundo vira uma massa de adultério. Não resta dúvida. Ele é protetor, ele é varão. E ele tem sempre a destra, o braço direito, para protegê-la. Agora, era sábio aquele homem.
Ele sabia dar uma lição de moral e cívica. Ora, então, veja só. Cada um faz sua a presença do outro. Você entendeu? Cada um faz sua a presença do outro. Agora, as irmãs, os irmãos estão compreendendo claramente isto. A presença de sua mulher é sua. A presença de seu marido é sua. Então, cada um faz sua a presença do outro. Isso atua através da psique? Atua sim. Nós somos um universo. O homem é um universo. O segundo registro, bom, até eu anotei aqui, Efésios capítulo 5, 32, 33, que já foi lido, não é? O segundo registro é o estabelecimento da intersubjetividade. Isso quer dizer, para explicar melhor, o subjetivo é aquilo que é dentro, é interno. O objetivo é aquilo que é de fora, é externo. Não é? Então, quando fala subjetivo, você tá entendendo, é aquilo que é de dentro, é interno. Quando fala a santificação subjetiva, quer dizer, a santificação interna. Santificação objetiva é a santificação externa. Então, aí entra a roupa e essa coisa toda, não é? A parte exterior. Mas a santificação subjetiva é aquela que santifica o caráter, os pensamentos, as coisas, né? Os abstratos. Pois bem, então a intersubjetividade refere-se ao que vai se organizando no espírito de cada um dos cônjuges. Agora, isso é o que realmente o Espírito Santo está fazendo na igreja. É justamente isso. Veja, que vem do outro e se interfluencia mutuamente. A mulher deve sofrer influência, é do marido. Não é daquela artista de novela, não, meu Deus. Espera aí. Ela deve sofrer influência, é de Cristo. A igreja deve sofrer influência, é de Cristo. É das santas mulheres, dos santos homens, dos apóstolos. A influência que nós devemos sofrer não é a do mundo. Não é da moda. Moda não é outra coisa senão influência. São pessoas que são influenciadas subjetivamente para procederem de tal forma, objetivamente. Isso é que acontece. Então, o que vem acontecer mais? A presença interna do outro é reconhecida e pode ser falada. Uma moça, o médico disse, vai lá, pede seu pastor, ela é enfermeira, vai lá, pede seu pastor uma autorização para você vestir calça esporte aqui, pelo menos dentro do hospital. Ela disse, não, eu não tenho que pedir carta para o meu pastor. A minha convicção está aqui dentro, no meu coração. Eu conheço a Bíblia, eu sei por que eu não visto calça esporte, doutor. Eu sei por quê. Eu sou esclarecida. Eu sei por quê. Eu não vou pedir carta para o meu pastor, não. Agora você vê como isso está subjetivo. Claramente. E eu conheço um homem que uma mulher muito bonita, linda, foi no seu escritório e praticamente o chamou. Ele disse, e ela ainda disse, olha, você deve ter muitas pessoas aí na minha condição, assim. Ele disse para ela, ele respondeu para ela assim, olha, você quer saber de uma coisa? A minha mulher está aqui. Está? Onde é que está? Ela está aqui. Ela está aqui, sou eu. E tem uma coisa, ela é muito mais bonita que você. Eu a conheço. Eu a conheço intimamente. Você eu não conheço, sei lá se você é igual a ela. Eu acredito que não é não. Faz favor, vai embora. Vai. Ó, abriu a porta e disse, vai embora, vai. Você é doido. Eu sou doido mesmo. Vai embora. Sai daqui. Pronto.
Olha, uma mulher salva um homem. Se uma mulher manda um homem para o inferno, uma mulher salva um homem. A força da mulher é extraordinária, é bonita. A força dela é por personalidade, é por compreensão. Ela tem o dom inefável do carinho, da feminilidade. Por isso que quando a mulher se porta como homem, ela está chutando o homem, porque o homem não gosta de homem. O homem gosta de mulher. E quando se porta como homem, não é certo. Vocês entendem, me perdoe a expressão. Então a presença interna do outro é reconhecida e pode ser falada. Agora, irmão Brando disse, olha, aquela moça casou-se lá em Louisville com um rapaz que tinha vida pregressa, assim, não é? E ele era novo convertido, ele chamou e disse, olha, eu sei que você teve uma vida difícil lá fora, no pecado, então faz o seguinte, se você não conseguir, você pecar, você não se afaste de mim não, você vem, eu estou pronta para te perdoar. O profeta disse, ele nunca pôde fazer aquilo, porque ele pensou assim, veja a psique, o Espírito Santo trabalha na mente do homem. Onde foi que a serpente trabalhou? Foi na cabeça dela. Ele vai trabalhar na sua mão? Que jeito? Pois se a mão só pode se locomover através do consentimento da mente, então tem que trabalhar na mente. Então como é que nós vamos pular de fora quando se fala em psicologia? Agora, veja. A presença interna, vocês estão sublinhando para mim, né? A presença interna do outro é reconhecida e pode ser falada. A presença do outro dentro de cada um. Um grande homem disse assim, um grande homem de Deus, ele disse, olha, vocês não procurem a Cristo ali, acolá, lá fora. Não procure a Cristo num grande pregador. Não faça isso. Ele está em você. Agora o irmão Brana vem e prega essa tremenda mensagem. Cristo, mistério de Deus revelado. O grande mistério é Deus em Cristo. Cristo na igreja. E Paulo disse, Cristo em vós, esperança da glória. Ora, mas irmãos, isso é apenas bonito? Não. Isso é emocionante, isso dá uma sensação amorosa com Cristo. O irmão Brando disse, o homem que não emociona está morto. Você tem que emocionar com as águas. Você tem que emocionar com o crepúsculo, com as estrelas. Ou então você vai ter que emocionar com a novela, que suja a alma, suja o espírito, suja a mente. E padroniza os princípios corruptos, adúlteros, pervertidos. Então, meu irmão, você não vai ter que brigar contra a televisão mais. Entrou isso lá dentro, é um corpo estranho. Essas imagens são corpos estranhos entre o nosso casamento, isto é, entre a nossa comunhão que temos com Cristo. É verdade. Veja como isso é bonito. A presença interna do outro. Digo, a presença do outro dentro de cada um não será aceita em nível consciente e inconsciente, a não ser que ela responda à lei do desejo. Ah, mas como o irmão Brano é profeta mesmo? Ele vem e diz, Deus vai te julgar pelo desejo que há no seu coração, que é o de prover. Ora, gente, espera aí. Existem criações que é essa aqui. Mulher, ei,
me dá a toalha aí. Me dá a toalha aí. A mulher está lá no fogão fazendo comida, a mamadeira do menino, tem que ir lá, barriguda, um outro chorando, tem que levar a toalha para o marmanjo lá no banheiro. É uma questão de princípio, não é? De berço, não é? Que custo tinha esse homem ao ir para o banheiro apanhar a sua toalha, sua roupa, seu roupão e levar para o banheiro? Que custo tem? É uma questão de princípio. Agora, para ele significa tudo, que a mulher vá levar para ele lá no banheiro. Bom, mas e contudo eu digo, gente, isso não é que vai estragar um casamento. Com o tempo, ele pode entender que ela precisa ser poupada nesses detalhes, essas frações. São pequenas frações que fazem grandes somas, centavos e coisas assim. Então vai chegar o tempo que ele vai entender que ela pode ser poupada. Então tem que lavar os pés, lhe calçar os sapatos. Quando é um barrigudo reumático que não dá conta de calçar o sapato, então está bem que ela o faça. Mas não é certo? Olha, é uma questão, eu estranho eu ter que pedir um copo d'água na minha casa. Eu estranho, até hoje eu estranho. Apanha água para mim. Por quê? Eu sempre fui criado apanhando água para os mais velhos. E cresci daquela forma. Todas as vezes que uma roupa, uma toalha cai, eu lembro da mamãe. Apanha e dependura. Faz favor, não tem que largar lá no chão. Então eu lembro da mamãe. Quer dizer, eu já estou quase saindo da adolescência já. E ainda lembro da mamãe. Não é verdade, irmã? Agora, isso fica dentro a questão de prover. A lei do desejo, que é o de prover, providenciar por ela, prover por ele. Isso quer dizer abastecer o outro. Então é onde Paulo veio, em 1 Coríntios 7, eu falei hoje de manhã, você precisa casar de novo, hein? Casar com o seu marido, bem entendido, com sua mulher, com a mãe de seus filhos. Você precisa casar de novo. Leia 1 Coríntios 7, os primeiros versículos. Você precisa prover por ela, prover por ele. Ah, mas a lata de feijão não fica vazia. A lata de arroz não fica vazia. Não falta isso, não falta aquilo. Está bem, você não faz mais do que sua obrigação. Agora, prover para o outro, abastecer o outro, não é só isso, não. Ela tem vasilha psíquica também, vasilha emocional, ela tem sentimentos. Ele tem também vasilhas. Agora, isso tem sido relaxado. E você vai se descuidando, lá na frente você diz, poxa vida, meu Deus, o que aconteceu? De fato eu descuidei de tudo, perdi meu lar, joguei meu marido no inferno. Dificilmente uma reconhece, mas eu tenho encontrado mulheres no escritório, uma senhora até nova, bonita, disse, não, eu fui culpada de tudo, pastor. Eu fui culpada de tudo. Foi eu que o empurrei. Eu descuidei. Eu não provi. Até mesmo a aparência. Não é a aparência vaidosa, ociosa, ansiosa, essa coisa assim, não. Não é isso, não. Mas é um tipo de relaxo. Em determinados instantes da vida, que não é bom para o casal. Não é bom, mesmo pobre.
o asseio influi demais, tudo isso é muito bom. Então, abastecer o outro, está formando um casamento com reciprocidade, com compartilhação, intersubjetividade. No casamento, tudo que um fizer será vivido pelo outro, como a favor ou contra meu eu. Agora, você tem que aprender a comer um purê de macarrão para agradar a esposa. E devagarzinho você vai, isso é uma força de expressão, né? Devagarzinho você vai esperando que o tempo vai curar aquilo. Nós aprendemos hoje de manhã. Se você é mais exigente, deveria conversar muitas coisas antes de se casar. Não é certo? Agora, no casamento, fixe nisso, sublinhe isso. Não vai dar para prosseguir. No casamento, tudo que um fizer será vivido pelo outro, como a favor ou contra meu eu. É o que poucos querem. Mas tem uma coisa, quando o eu da gente está sacrificado por uma pessoa que a gente ama, é gostoso. Aquele sacrifício é mel. É como favo de mel, a Bíblia diz. Salomão, ele foi poeta. Aquele sacrifício de Jesus põe a sua alma satisfeita, Isaías diz. Porque o amor trabalha para vê-la feliz. Trabalha para vê-lo feliz, para prover. Agora, isso jamais independente do meu eu, né? Você entende? O meu eu é sacrificado pelo seu eu. O seu eu é sacrificado pelo meu eu. Isso aí é casamento. Isso é exatamente com Cristo e a igreja. Grande esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Tem que ficar aqui. Nós vamos ter a ceia. Então vamos ficar aqui. Hoje foi lamentado, disse assim, olha, alguém disse para mim, falou, mas escuta, está tão bom que eu não vi o tempo passar, a escola foi tão curtinha e nós passamos 10 minutos do horário. É porque fala de casamento, todo mundo gosta. Você fica rindo, né? Olha, pastor, fala mais de casamento para nós. Ih, mas vai ser tão bom até dezembro agora, viu? Pastor falando só de casamento, só de casamento, só de casamento. Espera aí, vem chumbo aí, viu? Bom, então, irmã, irmã, pela letra, irmã. Então, mas parabéns para você nos seus 19 anos de casamento. Quer dizer, seu casamento está terminando a adolescência do seu casamento. Que a adolescência termina aos 19 anos. É o chamado teenager, não é? Teenager. Então, termina aos 19 anos de idade. Quer dizer, seu casamento está com 19 anos, então saiu da adolescência. Está saindo da adolescência, entrando agora para a maturidade.